Noite. Então, nós estamos aqui para tratar a respeito dos princípios básicos do direito do consumidor. Foi na nossa primeira aula, então nós falamos dos aspectos introdutórios, tratamos então sobre o início da proteção do consumidor, né, legislativo, que foi justamente com o advento do Código de Defesa do Consumidor. Falamos então das características, né, dessa nova lei, que é uma lei extremamente protetiva do consumidor, e essa proteção não é uma proteção desarrazoada, é uma proteção necessária, porque o consumidor é considerado a parte mais fraca da relação de consumo frente ao fornecedor, e nós veremos por quê. Então, eu separei aqui alguns princípios, né? Claro que existem outros, mas alguns princípios que norteiam aí todo o direito do consumidor e que nós utilizamos justamente dada a importância do estudo dos princípios jurídicos, uma vez que eles são regramentos básicos, né, aplicáveis a uma determinada categoria ou ramo do conhecimento, no nosso caso aqui, do direito do consumidor. Então, é importante a gente lembrar, pessoal, que, na verdade, retornando aqui um pouquinho, né, revisando o entendimento sobre princípios, que eles são, na verdade, regras, né, de conduta que norteiam, inclusive, o juiz na interpretação da norma ou do negócio jurídico ali que ele está a analisar, por exemplo, um contrato, né? E nós temos esses princípios que nós iremos estudar hoje, que são especificamente do direito do consumidor, e lembrando que os princípios os princípios gerais de direito, normalmente eles não são positivados, né? Eles são regras estáticas que carecem de uma positivação, de uma concreção. Lembrando que os princípios também têm uma função de auxiliar o juiz, principalmente no preenchimento das lacunas, mas não só isso. Ele norteia todo o entendimento do juiz na hora, por exemplo, dele interpretar uma cláusula contratual. Então, ele vai interpretar essa cláusula contratual, no caso que for um contrato de consumo, com base também nesses princípios norteadores do direito do consumidor, da vulnerabilidade, da boa-fé, do equilíbrio, da proteção, né? Então, quando a gente fala, né, nos princípios, e aqui os princípios que são consagrados, né, pelo Código de Defesa do Consumidor, a gente tem que entender que é um ponto de partida, né, para a compreensão do sistema adotado pelo CDC, né, pela lei consumerista, que é uma norma que vai proteger os vulneráveis negociais. Quem são os vulneráveis negociais? O consumidor. Seja esse consumidor pessoa física, seja esse consumidor uma pessoa jurídica. Nós sabemos, e é importante a gente destacar, que o CDC ele adotou um sistema aberto de proteção, baseado em conceitos legais, conceitos indeterminados e construções até mesmo vagas, né, na leitura das suas normas, porque elas possibilitam uma melhor adequação dos preceitos ali dispostos às circunstâncias de determinado caso concreto. Então, é inegável a importância, né, do estudo dos princípios. Então, eu separei esses três e, sem mais demora, vamos lá falar desse primeiro princípio, que é o princípio da vulnerabilidade. Eu até coloquei aqui, pessoal, uma foto, né, como dessa espinha dorsal aqui, justamente porque o princípio da vulnerabilidade, ele é essa espinha dorsal que sustenta toda a proteção normativa que é dada para o consumidor. É justamente por entender que esse consumidor é um ser vulnerável, é um ser frágil nesta relação entre consumidor e fornecedor, que existe a proteção legal do consumidor. Até se diz, né, que a expressão consumidor vulnerável é uma expressão pleonástica, porque se é consumidor é porque é vulnerável,
né? E aqui eu estou falando também, independentemente de ser pessoa jurídica ou pessoa física. Há espécies de vulnerabilidade. Quando a gente fala em vulnerabilidade, às vezes pensa-se só na questão econômica, mas não é só essa. Então, veja, quando o nosso sistema jurídico, lá na Constituição Federal, no inciso 5º, no artigo 5º, perdão, inciso 32, ele elevou a proteção do consumidor à condição, né, ao status de garantia fundamental, é justamente porque o legislador já reconheceu essa vulnerabilidade, essa fragilidade, essa necessidade de se proteger melhor e mais adequadamente o consumidor. Então, por isso é que essa proteção tem esse, né, esse status constitucional, dada a importância e a necessidade de se proteger. E lá no artigo 4º, inciso 1 do CDC, quando estabelece lá as políticas nacionais das relações de consumo, que elenca alguns princípios, nós temos justamente o reconhecimento legal e expresso da vulnerabilidade do consumidor, e é uma presunção, veja, é uma presunção iure et de iure, significa que se trata de uma presunção absoluta, ou seja, que não admite prova em contrário. Se é consumidor, é vulnerável, é mais fraco naquela relação. Algum grau de fragilidade esta pessoa, seja física ou jurídica, possui nesta relação, seja frente ao fornecedor diante de uma contratação, seja frente ao fornecedor diante de uma publicidade, de uma prática comercial abusiva, seja ela qual for. Então, veja, quando eu falo em vulnerabilidade, é a espinha dorsal justamente porque ela sustenta e justifica toda a proteção que é dada ao consumidor. E eu falei para vocês que existem espécies de vulnerabilidades. Alguma delas o consumidor vai ter perante o fornecedor. Nós temos a primeira, que é a vulnerabilidade técnica, que ela se manifesta pela ausência de conhecimentos específicos em relação ao produto ou ao serviço. Gente, um consumidor, ele pode ser um médico, ele pode ser um advogado, ele pode ser, enfim, uma pessoa esclarecida, dominar determinada área do conhecimento, mas se essa pessoa vai em uma loja e adquire um computador, e adquire um celular, enfim, um equipamento aí, né, tecnológico, esta pessoa, ela não sabe exatamente como esse equipamento funciona, como ele foi programado, como ele foi construído, enfim, todas essas nuances, como que um computador, quando fala lá, nesse final de semana mesmo, nós estávamos pesquisando notebooks, para a gente adquirir um notebook, ver se a Black Friday aí tinha alguma promoção interessante. E eu vendo o Gleiton lá pesquisar, e olha, esse daqui é 8ª geração, 9ª geração, tem não sei quantos anos, para mim, ele estava falando assim um idioma meio alienígena, porque eu não estava entendendo absolutamente nada. E ele não entendia porque, enfim, acabou pesquisando e tudo mais, mas eu fico pensando, se eu fosse comprar um computador, eu ia ter que ficar estudando para saber qual o melhor equipamento comprar, porque efetivamente eu sinto que eu não tenho esse conhecimento técnico para saber qual seria o melhor equipamento. Então, veja, eu sou uma vulnerável técnica nesse sentido, e muito vulnerável, né? Tenho que admitir isso para vocês. E muitas pessoas são, né? Então, velocidade, memória, claro que a gente tem uma noção, mas, enfim, é algo que é extremamente complexo, né? E se esse equipamento, no futuro, depois de adquirido, venha a dar algum problema, algum defeito, aí sim é que a nossa vulnerabilidade se manifesta de forma mais
escancarada ainda, porque você mal sabe o que foi que aconteceu de errado, a única coisa que você sabe é que não está funcionando, ou que não está funcionando adequadamente. Mas seja lá o que for que falarem que é o problema, a gente vai acreditar, até porque nos falta, né? Eu estou falando aqui de mim, mas eu sei que muitas pessoas se identificam comigo nesse momento. Então, a vulnerabilidade técnica é justamente esse desconhecimento que nós temos a respeito dos produtos ou dos serviços que nos tornam suscetíveis de ser enganados ou prejudicados por fornecedores que queiram, né, que tenham essa má índole aí, certo? Então, é uma das espécies de vulnerabilidade. Mas não é só essa. Existem outras vulnerabilidades. A vulnerabilidade também pode ser fática ou econômica, porque ela provoca um desequilíbrio na negociação entre fornecedor e consumidor. Então, quando um consumidor vai negociar com o Banco Itaú, ou vai negociar com a Vivo, ou vai negociar com a Apple, né? Seja lá por que motivo for, gente, olha o desequilíbrio, o tamanho do desequilíbrio econômico entre o consumidor, que pode ser uma pessoa física, mas pode ser também um pequeno empresário, né? Alguém que está ali negociando a abertura de uma conta, né? Justamente para que o seu negócio funcione, uma conta corrente, né? Para o seu negócio. Veja a posição de vulnerabilidade econômica desse pequeno empresário frente a um banco, por exemplo. A vulnerabilidade fática também pode estar relacionada à essencialidade do serviço que o fornecedor fornece, né? Por exemplo, uma empresa que fornece energia, que fornece água, que fornece, enfim, um serviço, um plano de saúde, dada a essencialidade desse serviço, o consumidor também é um ser vulnerável. Por quê? Porque ele precisa do serviço. Muitas vezes ele não tem opção, ou ele contrata, porque todo mundo precisa de energia elétrica, todo mundo precisa de água, todo mundo hoje precisa de internet. Claro que existem aí outras empresas, mas todas elas vão fornecer de algum modo e vão exercer essa força, né, frente a essa força econômica e também frente à essencialidade do serviço. Então, essa posição de monopólio, muitas vezes, que existe, como é o caso aqui no Paraná da Copel, ou é o caso da Sanepar, também nos torna aí vulneráveis, né, fáticos, frente a essa essencialidade do serviço. Então, isso também é algo que deve ser levado em conta na hora de se analisar a vulnerabilidade. E alguns consumidores, esta vulnerabilidade se torna mais premente ainda, que nós chamamos de consumidores hipervulneráveis, que é o caso da criança, que é o caso do idoso, que é o caso do analfabeto. A criança, porque ainda falta a ela, né, a construção, vamos dizer assim, a formação do senso de noção das coisas, né? A criança ainda precisa ter esse senso de discernimento do que é bom, do que é ruim, do que, né, do que pode, do que não pode. A criança não tem, né? Muitas vezes ela quer um brinquedo, ela quer algo, mas essa não tem discernimento. Essa empresa, ela usa trabalho escravo. A criança quer o brinquedo porque ela quer, porque ela gostou. Ela não vai ficar fazendo esses discernimentos, essas diferenças. O idoso, ele até tem o discernimento, mas ele está numa condição mais fragilizada, né? Muitas vezes ele não enxerga direito, muitas vezes ele não ouve direito, muitas vezes ele já tem a memória já está afetada, né? E o analfabeto, não precisamos nem dizer. O analfabeto, ele tem essa dificuldade, muitas vezes, de compreensão, porque como que ele vai ler um contrato, por exemplo? Como que ele vai ler algo que, se ele não tem esse conhecimento, ele não tem essa habilidade intelectual? Então, são pessoas que estão num grau extremado de vulnerabilidade. E é muito mais fácil para o fornecedor impor a sua superioridade, né, sobre esses consumidores. E a vulnerabilidade também pode ser jurídica. A gente fala jurídica, né, que
que a falta de conhecimento quanto a direitos, instrumentos contratuais e remédios, né, jurídicos, mecanismos jurídicos para solucionar eventuais problemas que o consumidor muitas vezes não sabe. Ele tem um problema lá e fala assim, gente, e aí? Aonde que eu vou para resolver esse problema? Já tentei na assistência técnica, não deu certo. Agora, onde que eu tenho que ir? Muitas vezes ele não sabe que ele pode procurar um PROCON, muitas vezes ele não sabe que ele pode fazer a sua reclamação numa plataforma, como é o caso do consumidor.gov.br, né? Muitas vezes ele fica sem saber como agir, muitas vezes ele não sabe que ele pode fazer a reclamação também no SAC, né, no Serviço de Atendimento do Consumidor, ou entrar num site como Reclame Aqui, porque é um site que nenhum fornecedor gosta de estar. Quando tem uma reclamação lá, eles respondem rapidinho. Então, esse tipo de desconhecimento também torna o consumidor mais fraco, né, mais vulnerável frente ao fornecedor. E não é só em relação ao conhecimento jurídico. Isso pode ser em relação a conhecimento contábil, por exemplo. Você não sabe, você lê lá um contrato para abertura de conta corrente com cheque especial, crédito rotativo, tem tantos termos contábeis lá que também é desconhecido do consumidor, né? Também é difícil dele compreender. E outra questão também com relação a essa vulnerabilidade, gente, o fornecedor, normalmente, ele é um litigante habitual, né? Uma empresa como a TIM, quantos processos ele já propôs e quantos processos ele já atuou contestando, né, se defendendo, né, essa empresa. Quantos processos que um banco como o Itaú já também atuou na defesa, que pessoas propuseram contra ele e ele então defendeu, ou quantos processos ele próprio propôs. Já o consumidor muitas vezes nunca litigou, nunca propôs uma ação, né? Então, é um litigante eventual. Então, quem tem mais manejo? Muitas vezes as empresas têm um corpo jurídico, né? Tem um departamento jurídico separado. Então, veja, tudo isso leva à conclusão de que, e eu citei aqui 3 espécies de vulnerabilidades, tá, gente? A jurídica, a fática ou econômica e a técnica. Mas existem outras, tem a vulnerabilidade psicológica, né, que é aquela fragilidade que o consumidor tem diante das publicidades que são utilizadas pelo fornecedor ou os métodos de venda, muitas vezes, né, aquela venda mais agressiva, né, que é dado principalmente na concessão de créditos. Então, existem outras vulnerabilidades, então alguma delas, algum tipo, algum braço dessas vulnerabilidades, o consumidor vai ter, se não várias. Então, ele pode até ser ter o conhecimento técnico, né? Então, pensa aí alguém que é formado em TI, né? Em ciências da computação, ele não é um vulnerável técnico frente à aquisição de um computador, por exemplo. Mas ele é um vulnerável fático frente à Apple. Ora, quem tem mais força econômica? Quem tem mais capacidade de litigar? Ele ou a empresa, o fornecedor? Entende? Então ele pode até não ter a vulnerabilidade técnica, mas ele vai ter a fática, ele vai ter a jurídica. Então, por isso é que esse princípio da vulnerabilidade, ele se faz necessário. Então, na hora de se interpretar um contrato, na hora de se interpretar uma cláusula como sendo abusivo ou não, esse princípio da vulnerabilidade, ele sempre vai se fazer presente, porque ele justifica toda a proteção legal que é dada ao consumidor, ok? Agora a gente passa para o princípio da boa-fé objetiva. E lembrando aqui, pessoal, que a boa-fé objetiva, ela representa uma evolução do conceito de boa-fé, que sai do plano psicológico ou intencional, que é o que a gente conhece por boa-fé subjetiva, né? Que é aquela intenção que a pessoa tem de bem agir, para o plano concreto da atuação humana, que é efetivamente a boa-fé objetiva. Então, veja, a boa-fé deixa de ser só aquele elemento psicológico que o ser humano tem de
no sentido de possuir a intenção de agir bem, para um aspecto mais objetivo. Então, sai do plano interno e vai para o plano externo, vai para a conduta, vai para o agir. Então, não basta só a intenção, como tem que ter também, efetivamente, a boa conduta, o bem agir, né? Então, nesse sentido, pelo conceito anterior, né, de, como eu já disse, de boa-fé subjetiva, nós estávamos falando, então, desse elemento intrínseco, né, desse elemento interno do sujeito da relação negocial. E enquanto, uma vez que a boa-fé estaria incluída nos limites da vontade da pessoa, né, o que importava era a sua vontade, era esse elemento psíquico. E agora não, agora nós falamos também da conduta da pessoa. Então, o importante também é a forma como a pessoa procede, como ela age. Então, ela tem que agir de forma íntegra, de forma honesta, de forma confiável. E quando a gente fala em boa-fé objetiva, aqui no Brasil, é algo relativamente novo, né? Foi o Código de Defesa do Consumidor que inaugurou esse conceito aqui para nós. Mas não é um conceito novo, tá, pessoal? O BGB, que é o Código Civil Alemão, que é da primeira metade do século passado, lá no parágrafo 242, ele já falava que as relações obrigacionais entre credor e devedor deveriam se pautar, né, também pela boa-fé objetiva. Então, é um conceito que nós importamos do direito alienígena, né, e trouxemos aqui para o nosso direito, o que é louvável e necessário. O Código de Defesa do Consumidor inaugurou, né, essa normatização da boa-fé objetiva, e o Código Civil de 2002 também, né, trouxe para o seu interior em vários momentos, em vários artigos, essa eficácia e essa função da boa-fé objetiva. Depois do Código de Defesa do Consumidor, do Código Civil, hoje nós temos a boa-fé objetiva também no Código de Processo Civil e em várias outras leis. Então, é interessante a gente entender como, quando o CDC entrou em vigor, em 1991, como era díspare, né, a interpretação que era dada pelo CDC, né, aos negócios jurídicos, uma vez que esses negócios jurídicos deveriam se pautar pela boa-fé objetiva, como o próprio CDC determinava, e um negócio jurídico no âmbito do direito civil, onde só se tratava da boa-fé subjetiva, porque o Código Civil de 16 não falava nada a respeito da boa-fé objetiva. Então, veja como era diferente essa interpretação, como os filtros eram justamente distantes do direito do consumidor para o direito civil. Hoje, isso se aproximou muito, porque em ambos os ramos, seja no direito civil, seja no direito do consumidor, nós já falamos em atuação com base na boa-fé objetiva, em interpretação dos negócios jurídicos, visando, né, e com a aplicação da boa-fé objetiva. E antes isso não tinha. Então, para vocês verem como lá atrás, né, nesses 10 anos aí de distância entre o CDC e o Código Civil, como que os aplicadores do direito, né, os juízes, eles tinham dificuldades, né, porque eram aplicações muito distintas. Então, tratando da eficácia da boa-fé objetiva no direito do consumidor, a gente tem que entender que ela cria deveres jurídicos de conduta, ou seja, de agir com honestidade, de agir com confiança, de agir com lealdade. Reconhece que toda relação negocial tem não só o seu dever principal, o seu objeto principal, por exemplo, uma compra e venda, que é a entrega do produto e o recebimento do preço, que esse seria o objeto principal, mas também tem deveres anexos, né, de não colocar, por exemplo, uma cláusula abusiva no sentido de cobrar uma multa abusiva caso haja atraso na entrega. Então, esses deveres anexos, eles estão também relacionados ao cumprimento da obrigação. E o descumprimento desses deveres também vai levar ao inadimplemento da relação obrigacional. E isso vai gerar também efeitos, né, danos, sejam materiais ou morais, à parte que foi prejudicada. E também é bom lembrar que a boa-fé objetiva,
ela leva à necessidade de sua aplicação antes, durante e após a execução do contrato. Então, veja, quando a gente fala antes da existência do próprio contrato, eu estou falando assim, que a boa-fé objetiva, ela já está vinculando o fornecedor quando esse fornecedor oferta esse produto. Quando ele oferta esse produto, ele já tem que se pautar pela boa-fé. Ele não pode usar, por exemplo, de uma publicidade enganosa, uma publicidade que omite informações do consumidor que são relevantes para a formação da sua convicção com relação a adquirir ou não aquele produto. Então, se a publicidade for enganosa, significa que faltou também a boa-fé do fornecedor. O artigo 46, quando sanciona, quando diz que o contrato não vinculará o consumidor se não for dada a ele a oportunidade de conhecer o contrato, também significa que a ausência, né, do cumprimento da boa-fé objetiva, ou seja, de agir de forma a dar o maior número de informações, de transparência em relação àquele contrato para o consumidor, não foi cumprido pelo fornecedor. Então, isso tudo acontece antes do contrato, né? E depois do contrato, eu também falo em agir com boa-fé objetiva, quando, ao cobrar um consumidor inadimplente, eu sei que eu não posso exceder, eu não posso, enquanto fornecedor, eu não posso expor esse consumidor ao ridículo, eu não posso coagi-lo, né? Eu não posso constrangê-lo, eu não posso ficar ligando 30 vezes no mesmo dia para esse consumidor, porque isso viola também a boa-fé objetiva. Então, veja, tudo isso vincula o fornecedor. Então, não é só durante a execução do contrato, é antes, durante e mesmo após a execução do contrato. Então, veja, é tão importante essa questão que lá no artigo 5º, inciso 32 da Constituição Federal, a gente fala assim, que o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Então, veja, o Estado, a gente está falando de quem? A gente está falando não só do Estado enquanto federação, né, enquanto União, perdão, mas nós estamos falando também das competências estaduais, das competências municipais para a proteção do consumidor. A gente protege o consumidor na forma da lei, mas não é só na forma da lei enquanto um processo, enquanto fruto de um processo legislativo, né, que cria uma lei, mas uma resolução, uma portaria, um decreto também pode vincular o fornecedor, né, a cumprir determinados preceitos em benefício do consumidor. E veja, tudo isso deve ser feito visando a defesa do consumidor. Então, aqui não diz na Constituição que o Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumo ou a defesa do fornecedor. É a defesa do consumidor. Por quê? Porque é a parte, por tudo que eu já disse para vocês, porque ele é a parte mais frágil da relação obrigacional. É a parte mais sensível, que merece uma proteção maior. Então, quando nós falamos que o CDC se pauta por princípios, pelo princípio da boa-fé, pelo princípio pelo princípio da vulnerabilidade, pelo princípio do equilíbrio da relação contratual, tudo isso é fruto de um princípio maior, que é o princípio do protecionismo do consumidor. Então, esse princípio do protecionismo, ele tem sua gênese lá na Constituição Federal. Então, todos esses outros princípios derivam desse princípio maior, que é o princípio da proteção do consumidor. Então, o que eu queria dizer para vocês era justamente isso, pessoal. Vamos ver como esses princípios são relevantes, como esses princípios são importantes. Falamos, então, eu vou parar aqui e já vou depois no próximo bloco, no próximo vídeo, falar para vocês então da relação de consumo. Não vou emendar tudo para não ficar muito longo o vídeo, já estamos com quase 20 minutos ou um pouco mais, então eu vou parar por aqui e no próximo vídeo falamos sobre a relação de consumo. Obrigada!